Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Douglas Matias. Diego Torlini. Estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast Café e Propósito. Hoje nós vamos falar sobre as esferas dos relacionamentos. O que é interessante? A gente está aqui numa reunião de planejamento, definindo o nosso ano de 2022. A gente está com a perspectiva de trazer vários convidados interessantes, de fortalecer a nossa mensagem nesse ano. Nosso podcast nasceu no ano passado, né, como um sonho. Deus nos ajudou a concretizá-lo, né, colocá-lo em prática. E esse ano a gente espera, de fato, abençoar muitas pessoas. A gente recebeu muitos feedbacks positivos, né, no ano passado. E a gente quer, esse ano, trazer muita coisa boa para vocês aí. Bom, para quem não acompanhou, né, antes da gente iniciar aqui, falar sobre as esferas dos relacionamentos, nosso último podcast, né, com a Malu Albuquerque, tá fantástico, né? Quem ainda não ouviu lá no Spotify ou não acompanhou pelo YouTube, pode acompanhar pelo YouTube, aqui pelo nosso canal, e também pelo Spotify, né? Eu acho que faz todo sentido ouvir um pouquinho da história dela e um pouco do que a gente compartilhou lá no nosso podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Diegão, assim, queria começar, antes de mais nada, essa semana eu pensei muito sobre esse conceito, debati muito sobre ele com a minha namorada, conversei com a minha terapeuta, conversei com alguns amigos sobre, a gente estava conversando aqui também, né? Relacionamento é um tema muito importante, porque eu acho que as relações, elas regem a nossa vida, né? Ninguém é feliz sem relacionamentos, né? E nós não nos tornamos pessoas completas se a gente não trabalhar as nossas relações, né? Essa é um pouco da percepção que eu tenho, e com as bases terapêuticas, de psicologia, nas literaturas que eu leio, né? Geralmente sempre tem algum ponto que fala de maneira bem factual da importância das relações, né? Até a felicidade ela precisa ser compartilhada. Sim, e com certeza eu vejo que esse início de ano, né, quase todo mundo ou todo mundo já teve ou tem problema de relacionamento com as pessoas, né? E muito desses relacionamentos começam muitas vezes na família. Começa um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema com o irmão ali, e acaba se replicando isso em outras esferas, né, com outras pessoas. E algumas vezes um problema mal resolvido lá na infância, que a pessoa não trata, que a pessoa não cura, vai passando, ela nunca sabe a raiz daquele problema, né? E para você, de fato, assim, acredito que se você está assistindo, se você está ouvindo, é porque você quer desenvolvimento, você quer crescimento. E nada mais importante do que relacionamentos. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? Nós precisamos de pessoas, né? Não no sentido de que eu preciso do outro como assim, para ser feliz. Não dessa forma, mas também se a gente não se relacionar, nós não vamos estar cumprindo o nosso papel aqui na Terra, né? Então, de alguma forma, a nossa felicidade, como você disse, ela está ligada a outras pessoas para poder servir, para poder realmente nos orientar, estar ali com a gente, tudo, mas de uma forma que a gente também não coloque uma dependência emocional no outro, né? Que talvez possa parecer um pouco, uma linha tênue, mas entender que o outro é importante, eu preciso do outro para conviver, mas de alguma forma que eu não dependa exclusivamente de uma pessoa para que eu seja feliz. Sim, né? É importante a gente entender um pouco, só pegando essa deixa sua, a relacionar. Quando você falou assim, a gente precisa do outro. O Joel sempre compartilha algumas frases, né? Ele sempre fala nos podcasts, nas redes sociais dele. Pessoas precisam de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas, tanto para poder compartilhar a felicidade, quanto para compartilhar a tristeza, tanto para poder aprender, né? A nossa principal fonte de relacionamento é a troca, né? Esse momento em que é uma troca de pessoas, né? Nosso podcast, ele só faz sentido se tiver uma outra pessoa ouvindo, né? Sim. A nossa mensagem. Então, o objetivo dele é alcançar pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de relacionamento. Sim. Né? E aí eu posso até pegar um pouco dessa problemática. No final de ano a gente está passando um período de festa, né, no qual você tem que
encontrar com pessoas que você não tem o hábito, às vezes, de ver o ano todo, ou pessoas que, às vezes, você teve algum atrito durante o ano e na festa de final de ano você acaba tendo contato com ela ali e tudo mais e tal. Então, você acende algum problema de relação ou, naturalmente, você é obrigado a sentar com a pessoa, né? Conviver com ela para resolver esse problema. Então, acho que relacionamento é um tema extremamente interessante para a gente poder colocar em pauta assim nesse início de 2022. Com certeza. E eu posso começar falando assim de forma bem rápida, né? Que, por exemplo, todo mundo tá ficando gripado, né? Eu fiquei gripado, fui pro hospital. Eu precisei de pessoas, né? O Diego foi uma das pessoas que me apoiou, me levou no hospital e tudo mais. A minha namorada de longe me ajudou, a minha mãe, amigos, minha tia, minha prima, as pessoas que eu evitei criar um alarde, mas as pessoas que sabiam que eu estava doente, todas me apoiaram, né? Amigos e tal. Então eu falei, poxa, o que seria de mim se eu não tivesse pessoas? Teve um dia que eu não estava aguentando nem levantar da cama. Poxa, se eu não tivesse cercado de boas pessoas, se eu não tivesse uma rede para me apoiar, eu não conseguiria me sair tão bem assim. Então acho que é extremamente importante a gente entender que nós não somos nada sem relações. Total. Beleza? Acho que E a gente também separou aqui, né, alguns tópicos, né, dessas esferas para que a gente possa entender melhor dentro dos relacionamentos quais são os relacionamentos que são, talvez, que a gente, na nossa opinião, os que são mais importantes, né, os que se destacam mais e que fazem sentido para que a gente, de fato, possa viver uma vida mais plena, mais realizada, mais preenchida, né? Verdade. Cara, primeiro conceito, quando a gente fala da relação, né, a gente está falando das esferas da relação, a gente fala do conceito de felicidade, que é o bem-estar psicológico e emocional. E está muito linkado que, por exemplo, como o Diego falou, uma pessoa triste ou que está vivendo algum tipo de problema ou está passando por um momento de tristeza, você pode avaliar que ela está com algum problema relacional, né? Pode ser, tá com um problema com dinheiro, mas está envolvido com pessoas, está com um problema familiar, alguma coisa no relacionamento, com o filho, com a filha, no trabalho, né? Geralmente a maior causa dos problemas que a gente tem estão associados a problemas relacionais, né? Então acho que é importante a gente ressaltar isso. Então a gente citou aqui 4 pontos, 4 tipos de relações, né? A primeira delas é a relação com a natureza, né? O quanto é importante a gente contemplar as coisas, né? Eu, no ano de 2021, eu procurei passei a fazer mais isso, acho que o Diego também tem feito bastante isso. Acho que eu gosto muito de contemplar a natureza, de sentar, tomar um cafezinho e contemplar a vista, sentir o vento, tomar um sol. Eu adoro sentar na área da minha casa para poder tomar um sol e tal. Até mesmo no trabalho, você chega num time, você tem um tempo com Deus, está ouvindo um louvor, você está contemplando a natureza, ficar descalço, andar descalço na praia, ir para a casa dos meus pais lá no sítio e ouvir os passarinhos, ver os cachorros, sentar, me conectar com a natureza, né? Contemplar. O ser humano precisa contemplar a natureza, né? Isso é biológico, né? Sim, eu vejo que tudo que a nossa vida não seria possível se não fosse natureza. Porque, né, assim, no sentido mais primitivo, porque precisamos dos alimentos que a natureza nos proporciona. Então precisamos disso. E também eu vejo, nós moramos em um local que é repleto de montanhas, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu, não sei você, mas eu me sinto muito bem quando eu paro para contemplar as montanhas ao redor, aquela imensidão de montanhas. E eu gosto disso, de ver que atrás de uma montanha sempre vai haver outra, e outras e outras. E isso é até uma linha de pensamento que o ser humano ele toma como visão do mundo seu próprio campo de visão. Se você consegue contemplar algo que está distante, algo que é grandioso, como a natureza, como as montanhas, como a imensidão do mar, as nuvens, é algo que, as nuvens, né, algo que quase que o infinito que você não sabe, a imensidão do espaço, até onde que vai. E isso, você consegue contemplar isso, você começa até a trabalhar a sua imaginação. O seu senso de até onde que eu posso ir? Será que existem limites? Se para a natureza não tem limites, ela, né? Que dirá para o ser humano. Que dirá para nós. Então isso é muito bom. E como você disse, ficar descalço também, ter esse contato, essa conexão com a terra.
é algo muito bom, muito poderoso também. E de aprender também com a natureza, né? Porque, se você observar, a natureza é perfeita. Cada animal sabe o que ele tem que fazer por instinto. Cada árvore, né? A árvore que está ali, olha só, elas são uma chave muito poderosa de relacionamento na natureza. Porque a natureza, a árvore, por exemplo, ela não produz fruto para si. Ela produz fruto para que um outro venha e possa consumir. E se aquele fruto não cair da árvore, ele não vai germinar e produzir outra árvore. Ele precisa cair do pé para que ele germine e forme uma outra árvore. E se ele produz o fruto, é para que um outro ser possa se alimentar daquele fruto. Então, até a própria natureza se relaciona. E um pássaro precisa de um vegetal para que ele possa construir seu ninho. Então, ambos vão se ajudando ali, né? Vão se construindo e vão formando um relacionamento. A própria arquitetura da natureza é construída para se relacionar, né? Exatamente. Interessante. Segundo ponto, a relação com você mesmo, né? A importância da gente gostar da nossa própria companhia, a solitude, ter um momento a sós. Eu confesso que, individualmente falando, eu tinha muito problema e é algo que eu ainda preciso desenvolver. Eu acho que de um tempo para cá que eu aprendi a contemplar minha própria companhia, né? De passar um final de semana sozinho, ou de uma sexta-feira à noite não sair, ficar em casa, assistir um filme, tomar um vinho, pedir uma pizza, ler um livro, ter um tempo de qualidade consigo mesmo, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E para você poder se relacionar com outras pessoas, é importante você aprender a lidar consigo mesmo, né? Se amar sua própria companhia para que você ame estar com outras pessoas. Sim, com certeza. E você tocou assim, era um ponto muito importante, porque muitas vezes aquilo que eu falei no início, né? Você depositar, às vezes, uma dependência emocional no outro. Porque se você não aprende a curtir, a gostar, a amar sua companhia, você vai querer que uma outra pessoa proporcione isso. Aí o que poderia ser um relacionamento incrível com uma outra pessoa acaba sendo baseado em muita expectativa, depositada de forma irreal, que o outro não consiga suprir. Mas quando você olha para dentro de você e você consegue se amar, ter autoconhecimento para entender quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades como pessoa, e começa a você procurar preencher isso, você entra muito mais leve em qualquer tipo de relacionamento. Um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, ou qualquer outro tipo. Existe uma troca. Existe uma troca. E você entra saudável para que o outro seja saudável e vocês possam somarem para que vocês possam formar algo maior, mas não querer que o outro vá te preencher. Porque aí você acaba entrando num erro muito grande de depositar a sua vida no outro. Eu estou fazendo um curso, né, com a Carol Rocha. A Carol Rocha indico para vocês. Curso de autoestima, inteligência emocional, de propósito. E fala muito sobre a importância da autoestima, de você se estimar. Quando a gente fala de autoestima, é você se estimar. Não é você ser uma pessoa que se basta, mas você entender quais são as suas bases emocionais no conceito de estima, né? Então, quando a gente fala da gente aprender a lidar consigo mesmo, é entender que você talvez não precise de aplausos para que você se sinta amado, né? Ou estimado por alguém. É entender que talvez conhecer seus próprios limites, conhecer suas habilidades, suas limitações e aprender a lidar com elas mesmas. Sim. Né? Então, você mesmo se estimar. Acho que é extremamente importante. Ela fala que você não transborda aquilo que você quer transbordar. Você transborda aquilo que você tem. Sim, né? Então é importante demais você aprender a se relacionar, aprender a se estimar. Esse é o segundo ponto de relação. E uma outra coisa assim, dentro disso, uma reflexão que eu tive há algum tempo, que eu percebi justamente isso, essa necessidade. Eu tinha muito forte uma necessidade de aprovação do outro. Precisava que o outro me aprovasse. E como que isso se manifestava? Através do elogio. Praticamente tudo que eu ia fazer precisava que o outro me elogiasse para que então eu avançasse e tivesse aquela recompensa para continuar. Eu cheguei a uma conclusão, peraí, se eu preciso desse elogio do outro, dessa validação, só que então eu estou pegando a minha vida e colocando o poder dela na mão do outro, porque o outro pode trazer o elogio ou não trazer. O que eu comecei a fazer? Já que eu dependo do elogio, por que eu não aprendo a me elogiar?
Foi o que eu comecei a fazer. Eu me movia e eu falava comigo, me elogiava. Isso aí, Diego, você está se movendo, parabéns, você está indo, está rompendo, está indo adiante. Eu passei a ser meu próprio incentivador. Eu passei a ser a pessoa que vai me alavancar, que vai me potencializar. Porque se você depender que o outro vai fazer isso, ele pode fazer, mas às vezes não. E se você depende do elogio do outro, muitas vezes você também, quando a crítica vier, ela vai te derrubar. Mas quando você aprende a se validar, e mesmo quando você erra, você fala, eu errei, mas eu errei querendo acertar. E até o erro, e quando a crítica vier do outro, você vai saber o caminho que você está trilhando, sem depender que o outro possa falar se você está certo ou não, porque você sabe qual é o caminho que você escolheu de desenvolvimento, de crescimento. Legal. E acho que ainda pega até o terceiro, já vou puxar para o terceiro ponto, né, para a terceira esfera de relacionamento, que é o relacionamento com o próximo. A importância da gente construir boas relações, da gente ter uma rede de apoio, da gente pertencer a algo, né? É extremamente importante que a gente, né, a gente tenha pessoas na nossa vida para que a gente consiga ser feliz, ter plenitude de vida, alcançar o nosso propósito. Eu acho que alcançar uma vida plena e equilibrada é ter relações saudáveis. Sim. Até porque só faz sentido que a gente esteja aqui, né, nosso propósito, como você disse, para alcançar pessoas. O médico precisa do paciente para que ele possa, né, ele exercer a sua profissão. Isso em qualquer área, porque você pode falar, não, mas eu trabalho com máquinas, eu trabalho com pessoas, eu nem gosto de pessoas. Tem pessoas que são assim, mas o trabalho que você faz, que possa parecer que não está ligado a pessoas, é sobre pessoas. Porque até mesmo uma máquina, se você trabalha atrás de uma tela de computador ou de outra forma, é sobre pessoas. Aquilo ali é para servir, de alguma forma, pessoas. Você não tem como. Todo trabalho é sobre pessoas, sabe? É sobre se relacionar, ou talvez você trabalha com animais. Então é sobre um ser que você está trabalhando ali, né? É sobre a natureza. Então tudo faz um sentido. Não é só sobre você, é sobre o outro, né? Então assim, é aquilo. Se você quiser ser muito bem sucedido em algo, tire os olhos de você e coloque os olhos no outro. Porque se você se preocupar mais com o outro, em servir, em ajudar da melhor forma, em resolver o problema do outro, o seu sucesso, o seu crescimento vai ser absurdo. Você não tem que se preocupar se você está ou não crescendo. Se você colocar o foco no outro e trabalhar isso, você vai sempre ser o melhor profissional que você pode ser. Relacionamentos, né? Quarto ponto, para a gente poder fechar, e aí eu acho que casa muito com a mensagem que a gente quer trazer aqui também, que é o relacionamento transcendental, né? Que é o relacionamento com o Criador, com Deus. E hoje as pessoas falam muito sobre o conceito da espiritualidade, né? Eu acho que não dá para você ter uma vida plena no conceito de esfera de relacionamento se você não tiver um relacionamento com a natureza, que é o nosso meio biológico, né, de criação, um relacionamento consigo próprio, um relacionamento com pessoas e principalmente um relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual forte, fortalecido ou desenvolvido. Eu acho que quando a gente fala do conceito da esfera, né, das esferas de relacionamento, dos relacionamentos, trabalhar justamente essas 4 áreas para que a gente consiga ter uma plenitude ali, daquilo que a gente idealiza de relações equilibradas. Sim. E assim, dentro do que eu acredito da minha crença, nós somos seres espirituais, né? E vivemos essa experiência aqui física. E se não preenchermos, não atentarmos para esse nosso lado espiritual, de alguma forma sempre vai haver algo que falta, porque é uma área muito importante, talvez uma das mais importantes, que devemos olhar para ela para poder trabalhar. Se a gente não tiver essa conexão com Deus, como é que a gente vai fazer sentido os outros relacionamentos? Se o relacionamento, se tudo que foi criado, se todos os relacionamentos que existem é por causa do Criador de tudo isso, se a gente ficar afastado ou distante disso, não tiver uma conexão, é como se fosse uma máquina que não está conectada à sua fonte. Em algum momento ela pode até funcionar, mas vai perdendo o contato, vai perdendo a força, a energia. Né? Então isso é importante que você se atente para isso e busque, né, dentro daquilo, esse preenchimento, essa conexão com Deus. Cara, e eu gosto sempre de falar isso, né? É um momento até da gente compartilhar, porque isso tem a ver com a mensagem que a gente quer carregar. Sim. Né? Assim, a gente respeita todos os públicos, mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala do Criador, né?
Nós só estamos aqui porque Deus nos proporcionou isso. Sim. Né? Nos proporcionou esse canal, plantou esse propósito na gente, plantou o propósito nas pessoas que estão envolvidas nesse projeto com a gente também, para a gente alcançar mais pessoas. Eu acho que as 4 esferas influenciam no cumprimento do propósito, mas principalmente, né, a conexão com a nossa bateria principal, né, que é ela que nos fortalece para poder levar essa mensagem. Então, acho que de todas aqui, eu falo de maneira individual aqui, pessoal, se eu pudesse falar das 4, as 4 são extremamente importantes, mas a quarta, né, a relação, o seu relacionamento espiritual com Deus ou com a sua crença, né, ele é a bateria, ele é a força que vai te manter diante das dificuldades, diante dos desafios e principalmente, até nos momentos de vitória, eu acho que a relação com o Criador te dá sabedoria para tomar decisões. Com certeza, com certeza. Eu vejo que, e é isso que você disse, é você realmente poder se conectar, é você se perguntar, né? Se questionar mesmo, né? Acho que, qual que é o próximo passo? Pedir orientação para quem já esteve, né? Para quem já sabe o seu futuro. Então você vai estar sempre conectado à sabedoria, né? Aquilo que sabe mais do que você, que pode te orientar um caminho que talvez de formas naturais você não conseguiria. Eu acho que nós vivemos muitas experiências assim que transcendem talvez o racional, né? O nível racional. E isso é muito poderoso. Até conversamos há pouco tempo sobre isso. Coisas que fazem de fato a existência ter um significado muito mais assim transcendental, né? Que não pode ser talvez explicado. Porque se você não tem essa experiência, não teve, peça, sabe? Busque experiências que possam ver que a vida é muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar. E assim, volta a falar, né? Tem um pouco a ver com o objetivo, né? Uma das mensagens que a gente quer carregar aqui, que é sobre espiritualidade, a importância de você ter experiências com Deus. Sim. Né? A gente fala das 4 esferas de relacionamento, a gente está falando sobre as relações, e debatendo sobre o quanto que às vezes você está com a vida equilibrada consigo mesmo, você está com a vida equilibrada com a natureza, você está tendo uma vida equilibrada com as pessoas, mas se você não está trabalhando a sua relação com Deus, as outras áreas desandam. Sim. E vice-versa. Se você está tendo uma relação legal com você, com as pessoas, com Deus, mas não está tendo uma relação legal com a natureza, as coisas desequilibram. Se você está tendo uma relação legal com as pessoas, uma relação legal com Deus, uma relação legal com a natureza, mas não está se cuidando, não está se bastando, as suas outras relações também desequilibram. Mas eu acho que a principal delas é a relação com o Criador. Então, acho que é importante a gente, como o Diego estava falando, de certa forma, acho que é para a gente conseguir fechar aqui. Se você que está nos ouvindo agora, de certa forma, deixou de ter essa esfera relacional acesa, faça um propósito, busque ter um momento de intimidade com Deus. Sei lá, a gente está falando isso aqui porque a gente escolheu falar sobre relacionamentos porque a gente estava falando da importância de a gente cuidar de todas as relações e principalmente a relação com Deus. Sim. Então, cara, vai pro joelho, vai buscar a palavra, vai ouvir um louvor, não sei. Todos nós temos uma forma de ativar, né, esse lado espiritual. Né? Então, aqui o que a gente está falando não é uma regra básica assim, tipo, faz isso que vai dar certo. Não, são meios que nós também estamos buscando, né? Para ter experiências transcendentais com Deus. Porque eu acho que você pode racionalizar tudo, mas é difícil você racionalizar tudo que a gente tem vivido hoje, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, né? Porque eu acho que não dá para explicar Deus, né? Com certeza. Isso é verdade. E deixando aqui uma consideração final, como a gente disse, né, e tudo que foi falado aqui, o sucesso, ele não é sobre você, mas ele é sobre o que você pode proporcionar na vida do outro. E quanto mais pessoas você conseguir fazer com que essas pessoas tenham sucesso nos seus relacionamentos, nas suas vida com Deus, vida financeira,
ou qualquer outra área, quanto mais você conseguir proporcionar sucesso para outras pessoas, mais a sua vida vai ser um sucesso. Porque mais, de alguma forma, quanto mais você serve, mais vai ser colocado sobre você para que você sirva mais pessoas. Se algo que está nas suas mãos você consegue multiplicar, alcançar mais pessoas, mais vai ser depositado sobre você. Então, busque suprir aquilo que falta no outro e poder servir com os talentos, com os dons e com as habilidades que você tem, com aquilo que arde no seu coração. Não espere o melhor momento para começar. Comece fazendo aquilo que você tem nas suas mãos. E, além disso, busque dentro de você entender o que é importante, o que você busca, qual é o seu propósito, por que você nasceu. Se pergunte, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que muitas crises existenciais são assim. Muitas vezes as pessoas elas têm medo. E às vezes elas querem respostas prontas, como você falou. Mas não, busque as suas próprias respostas. Busque encontrar o seu próprio caminho. E não tenha medo de conversar com Deus, e se você não acredita, ou se você se afastou, ou se você precisa de uma experiência, busque a sua experiência. Não uma receita de bolo, né? Não é algo assim, que funcionou para alguém, vai funcionar para você. Mas busque da sua forma. Acredito que Deus ele é tão grandioso para entender como que você opera como pessoa. Então, da sua forma, da sua linguagem, ele vai falar com você. Então, busca isso. Acho que é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte lá o nosso canal, né? Compartilha, segue a gente lá no Spotify, envia esse vídeo, né? Esse podcast para o máximo de pessoas, né? Que você julgar que precisam ser alcançadas por esse conteúdo, né? A nossa missão aqui é compartilhar esperança, compartilhar conhecimento e principalmente compartilhar propósito. Sim, beleza? com certeza. Forte abraço, pessoal. Tamo junto.